Oi, amores! Bem-vindos à nossa aula de história. E aí, animados para começar nosso assunto? Bom, hoje o nosso assunto está muito interessante e vocês vão amar, tenho certeza. Então, todos pegando o livro de vocês e abrindo na página 86, tá certo? Hoje o nosso assunto é sobre diferentes tipos de calendário. E, para começar a falar de calendário, nada mais justo que está com o meu calendário aqui. Então, ó, estão vendo? Tô aqui já, ó, juntinho no meu calendário, pra gente falar sobre ele. Então, vamos começar? Diferentes tipos de calendário. Os seres humanos desenvolveram diversos instrumentos para contar e registrar a passagem do tempo, entre eles o calendário. Há vários tipos de calendário na atualidade. Em alguns casos, as sociedades têm calendários diferentes, de acordo com sua cultura e suas necessidades. Então, esse calendário que vocês estão vendo aqui, ó, na minha mão, não é igual para todo mundo, não. A grande maioria dos países utilizam esse calendário aqui. Mas tem países que não utilizam, porque sua cultura é diferente, a sua necessidade é diferente. Então, eles criaram o seu próprio calendário. E é isso que a gente vai ver. A gente vai conhecer hoje diferentes tipos de calendário. Não todos, 2 só, tá? Alguns tipos. Na próxima aula, a gente termina de ler e de ver, né, os outros tipos de calendário que existem. Mas para começar, eu vou falar sobre o calendário gregoriano, que é esse calendário aqui, ó, que eu tô na minha mão. Estão vendo? Onde tem os meses, os dias, tudo mais, as datas. Esse é um calendário gregoriano. Então, vamos aprender como foi que ele surgiu, quem criou e tudo mais. Calendário gregoriano. O calendário gregoriano foi implantado em 1582 pelo Papa Gregoriano XIII. Desculpa, pelo Papa Gregório XIII. Atualmente, a maioria dos países usa esse calendário como oficial, incluindo o Brasil. Esse aqui, ó, esse calendário. Estão vendo? Ele é um calendário solar. Por que ele é um calendário solar? Porque o tempo é medido de acordo com os movimentos da Terra em relação ao Sol. O que isso significa? É o que a gente vai ver agora. Vocês já devem ter visto, né, e aprendido sobre o movimento de rotação e sobre o movimento de translação. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver com os dias do ano, os dias, os meses, o ano, enfim. Bom, no calendário solar, gente, que é esse calendário gregoriano que utilizamos, o tempo é medido de acordo com as voltas que o planeta, que nosso planeta, né, o planeta Terra, dá ao redor do Sol. Quando ele dá uma volta no Sol, ele faz um ano. Aqui, ó. Quando ele dá uma volta completa, ele realizou um ano, ou seja, 365 dias. Mas, tia, como é que a gente conta, então, os dias? Quando ele tá, ó, o planeta tá rodando aqui, fazendo esse movimento, ao mesmo tempo, ele tá fazendo assim, ó, rodando sozinho. Ele roda sozinho e ao redor. Esse movimento aqui, sozinho, equivale a um dia. Se ele rodou, um dia, rodou completo. Rodou de novo, 2 dias. Rodou de novo, 3 dias. Rodou de novo, 4 dias. Rodou de novo, 5 dias e assim sucessivamente. Então, ele vai rodando, rodando, rodando até dar uma volta completa no Sol. Então, ele faz, ó, 365 voltas, que equivale a 365 dias, que significa um ano. Então, ó, o calendário é realizado... Ui, desculpa, caiu minha bola. Desculpa, erro de gravação. O calendário, então, é feito de acordo com as voltas que a bola dá, que as voltas que o planeta Terra dá ao redor do Sol. Deu para entender, não foi, gente? Bom, vamos continuar. Como eu falei, um ano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol, o que dura aproximadamente 365 dias. Desse modo, um ano do calendário gregoriano corresponde a 365 dias.
exceto em ano bissextos, que tem 366 dias. Ou seja, tem anos bissextos que ao invés de dar só 365 voltas, o planeta Terra dá 366 voltas. Então, quando ele dá essas 366 voltas ao redor dele mesmo, ele é um ano bissexto. A contagem dos anos no calendário gregoriano tem como marco inicial a data atribuída ao nascimento de Jesus Cristo. Portanto, esse evento marca o ano 1 desse calendário. É o que a gente vai aprender agora. Vocês já devem ter percebido... Deixa eu só pegar meu piloto. Pronto, peguei. Vocês já devem ter percebido que, às vezes, quando a gente está lendo um texto, tem uma coisinha assim no texto. Às vezes, no texto está falando sobre um determinado ano. Aí fala assim, 37 AC. Ou então fala 54 DC. Pode ser qualquer número. Eu estou falando mais precisamente dessas letrinhas aqui que acompanham. O que isso significa? Isso AC significa antes de Cristo. Então, esse ano que aconteceu essa determinada coisa foi antes do nascimento de Cristo. E aqui DC, depois de Cristo. Então, o que aconteceu aqui foi depois do nascimento de Cristo. O calendário gregoriano também conta assim, os dias antes do nascimento de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Mas esse DC não é obrigatório aparecer, não. Às vezes aparece e às vezes não aparece. Mas o AC, o antes de Cristo, sempre aparece, que é pra gente saber que esse acontecimento foi antes do nascimento de Cristo. Bom, então vamos para a nossa página 87. A contagem do tempo nos estudos históricos. Grande parte dos historiadores adota o calendário gregoriano como referência para realizar determinados acontecimentos ou fato histórico no tempo. Por isso, é comum nos estudos históricos o uso da sigla AC, como eu falei a vocês, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, que significam, respectivamente, antes de Cristo e depois de Cristo. O primeiro ano anterior ao nascimento de Cristo é o ano AC. Então, tudo o que acontece antes de Cristo é como se fosse, o tempo fosse voltando. Vou fazer aqui para vocês verem. Vocês lembram de linha do tempo, que eu expliquei a vocês na última aula? Então, aqui foi o nascimento de Cristo. Vou botar NC, porque significa nascimento de Cristo. Cristo nasceu nesse ano. Então, então conta assim, antes de Cristo conta 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 4 antes de Cristo. Ele conta de trás para frente. Porque poderia, porque como começa, né, o começo a gente imagina, não, então é do começo para trás. Mas não. As datas AC antes de Cristo contam assim: 1 AC antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 4 antes de Cristo e assim vai, 5, 6, 7 e 8. Já depois do nascimento de Cristo, aí segue 1 depois de Cristo, 2 depois de Cristo, 3 depois de Cristo, 4 depois de Cristo. Mas não é obrigatório aparecer depois de Cristo, não. Às vezes só aparece 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, a gente já está em 2020 anos, né? Depois de Cristo. Olha quantos números já aconteceu. Ah, eu também trouxe uma coisa bem interessante para vocês verem. Um calendário antigo gregoriano para vocês verem. Esse aqui é o nosso calendário atual, do ano 2020. Mas eu trouxe para vocês um de 1500. Vou mostrar vocês agora. Pronto, gente. O meu calendário tá aqui no notebook. Então, eu vou aproximar para vocês poderem ver melhor, tá certo? Aqui, ó. Estão vendo o calendário? Olha o ano. 1582. Se vocês forem olhar isso no texto que a gente acabou de ler, foi esse ano que foi implantado o calendário gregoriano pelo Papa Gregório XIII. Esse foi o calendário que ele implantou. Estão vendo? Esse foi o ano 1582. Olha, não tem muita diferença do nosso calendário não, né? É bem parecido.
Estão vendo? Bom, já que agora que vocês conheceram o calendário gregoriano, vamos conhecer agora o calendário indígena. Então, vamos voltar para o nosso livro na página 87. Calendário indígena. Os povos indígenas têm diferentes maneiras de marcar a passagem do tempo. Muitas comunidades se baseiam na observação dos corpos celestes, como o Sol, estrelas, lua. Nas mudanças da natureza também, como períodos de cheias nos rios, estiagem, frio, calor, e na produção agrícola, que é o período de plantio e da colheita, de frutas, verduras, tudo que os índios costumam plantar. A gente vai conhecer hoje, o calendário Tuiucá. Para organizar a vida da comunidade e marcar a passagem do tempo, os Tuiucá, que vivem no estado do Amazonas, criaram um calendário anual baseado na observação de um conjunto de estrelas chamado Constelação de Pleiades. Agora a página 88, tá? Como é que funciona esse calendário Tuiucá? No calendário Tuiucá, o início do ano acontece quando a constelação do Pleiades surge no leste do céu, durante a madrugada. Isso corresponde aproximadamente aos meses de maio e junho. A posição em que a constelação de Pleiades se encontra no céu define as atividades agrícolas do período e o ciclo de festas e rituais religiosos. Entre os meses de dezembro e fevereiro, a constelação de Pleiades se encontra bem no centro do céu. É quando o povo Tuiucá começa a preparar a terra para o plantio. Nesse mesmo período é realizada uma festa para acalmar os espíritos das árvores e pedir a eles que não causem doenças. O texto a seguir apresenta mais informações sobre esse calendário. Mas antes de começar a ler esse calendário, eu vou mostrar para vocês como é esse calendário. É bem diferente do nosso. Vocês vão gostar de conhecer. Bom, eu vou aproximar para vocês aqui o calendário para vocês poderem observar melhor, tá? Estão vendo o calendário? Olha como ele é. Bem diferente do nosso, né? Ele é uma forminha de uma roda. E cada coisinha dessa representa um mês do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Estão vendo? Isso significa o que acontece em cada mês. Aqui, ó, tem várias frutas, então significa que esse é o mês, ó, da colheita. Aí tem uns que aparecem um mar cheio de peixe, então quer dizer que é o tempo onde vai ter vários peixes no mar, que eles podem pescar. Isso, então eles sabem mais ou menos se basear em que meses eles estão, de acordo com o que acontece na natureza. Estão vendo? É muito interessante. Eu trouxe outro calendário, mas aí esse tem escrito os meses do ano, para você poderem entender melhor esse calendário. Deixa eu só aproximar um pouquinho mais ele aqui, para mostrar para vocês. Pronto. Estão vendo? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Esse dá pra ver bem melhor, né? Aqui é os peixes no rio. Então, quer dizer que tem muitos peixes, que é bom pra pescar. O mês de fevereiro, março, ó. Plantio, abril, maio. Olha o calendário deles. Muito interessante, né, gente? Esse é o calendário dos indígenas. Eles se baseiam assim. Eles não se baseiam de acordo com data. Eles se baseiam de acordo com o mês. E o que acontece em cada mês. Agora eu vou ler aquele textinho em que explica melhor para vocês entenderem. Na narrativa do ciclo anual feito pelos conhecedores indígenas, os eventos e as atividades de subsistência destacados são os períodos de floração e frutificação das palmeiras e outras árvores frutíferas, os períodos de revoadas de diferentes espécies de formigas e cupins, o período das piracemas de aracu, jandiá e piabas, de desova de traíra, do aparecimento das rãs grandes e das pequenas,
as melhores épocas para derrubar a mata e a capoeira e para fazer a queima e a planta. Estão vendo? Então, aquilo quer dizer tudo aquilo que eu falei a vocês. Qual é o tempo certo para fazer colheita, qual é o tempo certo para plantar, qual é o tempo certo que tem vários peixes no rio, o tempo das queimadas, todo ali, ó, significa uma coisa. Nada ali tá em vão. Então, de acordo com esses 2 calendários que aprendemos hoje, eu fiz algumas atividadezinhas para vocês responderem. Que são as atividades que eu vou pegar agora para poder explicar a vocês. Bom, é uma atividade bem simples, são 7 quesitos que dá para responder tranquilamente olhando pelo livro. E até para quem não quer olhar pelo livro, quem prestou atenção na aula consegue responder facilmente. Primeiro quesito. Quando e por quem foi implantado o calendário gregoriano? Quem foi que implantou e que ano? Expliquei para vocês. Segundo, vocês vão citar um país que usa o calendário gregoriano. Digam aí um país que usa. Eu falei a vocês qual é o país que usa o calendário gregoriano. Terceiro, um ano corresponde a quantas voltas ao redor da Terra? Quarto, o calendário gregoriano tem quantos dias? Quinto, o que significa as siglas AC e DC? Sexto, como os indígenas marcam a passagem do tempo? E sétimo, vocês vão pesquisar na internet e vão desenhar um calendário Tuiuca. Foi esse último calendário que eu mostrei a vocês. Vocês vão pesquisar na internet, ou então podem ficar olhando esse videozinho aqui, né? Ou essa videoaula, dar uma olhada lá no calendário e tentar desenhar. Vocês vão desenhar do jeito que quiser, não precisa ficar igualzinho, tá, gente? Só que fique pelo menos parecido. Então, encerramos a nossa aula de hoje, a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu gostei bastante. Então, um beijo, tchau, meus amores. E estudem bastante, façam todas as tarefinhas certas, tá? E não esqueçam de me mandar. Tchau, tchau!